Não, não. Bem-vindas ao encontro, ao Fórum de Mulheres da Região Oeste. Esse é um encontro com as candidatas, especialmente hoje uma conversa com vereadora. A gente vai fazer uma série delas e o primeiro encontro, a nossa primeira candidata vereadora que vem com a gente é a Juliana Cardoso, que aceitou o nosso convite para falar da sua experiência. Então, eu vou abrir aqui o nosso encontro de hoje. Os Fóruns de Mulheres são uma organização que surge em 2015 para intermediar as relações entre a população e a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, contribuindo para a criação do primeiro Plano Municipal de Política para as Mulheres, formado pela sociedade civil e poder público, com 25 representantes de cada subprefeitura. O Fórum Regional da Zona Oeste continua sua articulação através das mulheres da sociedade civil na região de Butantã, Lapa e Pinheiros. Este é o nosso segundo encontro com as candidatas a vereadora da cidade de São Paulo. Ixi. Ai, desculpa, é que teve o compartilhamento de tela aqui. Este é o segundo encontro das candidatas a vereadora da cidade de São Paulo, realizado pelo Fórum, pela importância de ter mulheres na política e para corrigir uma desigualdade histórica na representatividade das mulheres nos espaços de poder. Mulheres representam 52,2% dos votos do Brasil, mas só 23% das candidatas e 13,5% das vereadoras e 12% dos prefeitos. Esses são os dados da Secretaria de Política para as Mulheres. Então, é preciso pensar o recorte de gênero em todas as políticas públicas, não só as mais conhecidas pela pauta feminista. Mas é claro que não basta que a candidata seja mulher, também é preciso que ela esteja alinhada com essas pautas das mulheres. Hoje, recebemos aqui a vereadora Juliana Cardoso, candidata à reeleição, porque queremos apresentar mulheres que já ultrapassaram a barreira da eleição e estão no mandato. É importante ouvirmos essas experiências como mulher e dos desafios do mandato. Bem-vinda, vereadora Juliana Cardoso, ao nosso encontro. É um prazer em recebê-la aqui. Oi, Alexandra. Olá, pessoal do Fórum. É um momento bastante importante, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a política. Hoje, daqui, segunda-feira para domingo, nós temos 6 dias, né, para poder ter a escolha do voto de prefeito na cidade de São Paulo e as vereadoras e vereadores. Então, eu agradeço muito esse bate-papo e a gente vai aqui conversando para a gente poder colocar as nossas propostas, né? Falar a relação do trabalho e da relação, principalmente, da política, né, brasileira e que bate diretamente também aqui na cidade de São Paulo. Obrigada, Juliana. Eu estou acompanhada pelas mulheres do Fórum, então a Suzana Inês Basualdo, que é a nossa companheira, Ana Kraus Ferreira, é que ela põe o calho, deu uma travada, e a Érica Sato, que você conhece bem, assim, bem próxima, porque a gente usa bastante o mandato para as questões de saúde da mulher, e é incrível. E elas farão as perguntas, a Suzana e a Ana. É com vocês, meninas. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, vereadora. Hoje a gente, na verdade, está fazendo a brincadeira de acompanha a sua vereadora, né? Porque ela está ali em campanha, trabalhando também e recebendo a gente dentro do carro, para vocês verem que nem só de gabinete vive um vereador. Bom, vereadora, eu vou começar com uma pergunta muito básica, que é: como é ser mulher atuando como vereadora na Câmara Municipal de São Paulo?
Olá. Então, muito obrigado, Ana. Aqui também a Suzana e a minha amiga, a Érica, que sempre está muito atuante aqui na relação de políticas públicas para as mulheres, né? O mandato é um parceiro aí dessa política, não só orçamentária, mas também na relação de projeto de lei, né? Olha, primeira coisa que a gente precisa entender que o sistema político, ele não foi feito para as mulheres, né? Segundo os homens, a gente, há 100 e pouquinhos anos atrás, precisávamos de permissão para o voto, precisávamos de permissão. E as mulheres que votam, e depois que a gente foi feita essa conquista, uma conquista de luta, né? Muitas mulheres morreram por nós, né? E eu valorizo toda essa essa bagagem dessas mulheres que morreram para eu poder ocupar esse espaço do parlamento, que lutaram para eu poder ocupar esse espaço do parlamento. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é enxergar todas as mulheres e alguns homens que também ajudaram nesse processo democrático que as mulheres ocupassem o espaço do poder político. Então, diante disso, a gente ainda insiste muito na relação do sistema financeiro, primeiro, né? Porque as mulheres, para ocuparem esse espaço, elas não adiantam só ser, só querer, né? Só ter a necessidade de ser candidata. Você precisa também ter estrutura, né, financeira para que esse recurso chegue para a gente fazer o mínimo, né? O mínimo ou o máximo, que são papel, que é a gráfica, que é a relação jurídica, que é a relação de RH, várias coisas que acontecem para você sair candidata, que se você não tiver a infraestrutura, né, ela infelizmente não viabiliza uma candidatura real, uma candidatura verdadeira que está pronta para a disputa, né, que vai fazer a disputa real dos homens. Diante disso, nós somos ainda muito poucas na Câmara Municipal. De 55 vereadores, nós somos 10 mulheres, 11, na verdade, uma é secretária, éramos 11, uma virou deputada federal. Hoje nós estamos em 9 porque tem uma deputada, uma secretária, desculpa, de Secretaria de Trabalho, se não me engano. E dentro dessas 9 mulheres, eu sou a única vereadora de esquerda feminista na Câmara, de 55 vereadores. Portanto, as minhas pautas são pautas que elas fazem a luta pelo direito à vida, o direito às mulheres, direito à educação, cultura, assistência social, direitos humanos, né? Direito à vida, essa que é. E para você ter direito à vida, você tem que ter políticas públicas funcionando para a classe trabalhadora e principalmente funcionando para as mulheres vítimas de violência física, psicológica e institucional. Eu, na Câmara Municipal, já sofri várias violências institucionais, políticas, né? E quem acompanha meu trabalho sabe que muitas vezes as nossas pautas, que são o direito, elas não são reconhecidas. E por elas não serem reconhecidas, muitos homens minimizam a gente. Minimizam como aquela menina, minimizam como apelidos, né? Como Talibã, ou dizendo que não mexe com a Juliana porque a Juliana é brava, faz o que ela quer, porque senão você vai ter problemas. Então, essa forma de violência também institucional, ela também passa pela política, né? E muitas vezes por mulheres que não entendem o que é o feminismo e acham que o feminismo é o próprio diabo em pessoa. Até porque nós temos muitas pastoras e pastores na Câmara Municipal que querem definir a nossa vida. Sabe aquela frase, bela recatada do lar? Então, em muitas casas legislativas
se quer isso, se pensa isso, bela e recatada no lar. Como eu sou socialista, feminista e petista, nem bela e nem recatada e nem do lar. Nós vamos ocupar os espaços de poder. Então, dentro do parlamento, a gente precisa ser muito mais mulheres feministas e socialistas, para que a gente possa ter uma revolução de fato. Obrigada, Juliana. Vamos um pouco ainda nessa questão, nessa situação que você apresentou. Você lembra de uma situação em especial, a primeira situação em que você sentiu o peso de ser mulher quando você começou a atuar na Câmara Municipal como vereadora? Eu acho até essa história, assim, porque eu sempre fui de comunidade de base, né? Comunidade que sempre lutou pela água, pelo saneamento, pela regularização fundiária, pela creche, né? Pela a saúde pública. Então, a minha região da Zona Leste, né? Onde eu fui nascida e criada em Sapopemba, ela sempre teve muita falta, né? Dos poderes públicos. A gente só conseguia conquistar as coisas quando tinha mobilização, articulação popular, e a partir da pressão popular que chegava às necessidades ali no nosso bairro, né? Então, eu sempre costumo dizer que eu fazia uma frase muito feia, porque eu não tinha ainda... por mais que a gente tinha uma luta social, né? A gente pensava na fé e na política, a construção, minha mamãe sempre foi uma lutadora, ajudou a construir o partido, mas uma formação, um entendimento era o feminismo. Então eu ainda sou daquelas mulheres que falavam assim, bem no comecinho, eu não sou feminista. E aí você assim, né? Depois eu Cortou um pouco do que você falou. Quando você falou, não sou feminista, o resto, dali para frente, a gente não ouviu. Acho que você colocou a mão em cima do microfone. É tão absurdo que até quando eu falei isso, parou tudo, né? Mas é que a minha história, a minha experiência era de dizer que eu não era feminista antes de entrar na... Vereadora, eu acho que a senhora está com a mão em cima do microfone. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Tá, eu era tão uma relação... Eu já estou chegando num lugar fixo, tá bom? Então, já a gente vai estabilizar esse trem aqui. Já pede, por favor, para alguém do escritório, já deixar tudo pronto para eu continuar, para não perder tempo. Então, eu falava assim, antigamente, né? Não, eu não sou feminista. E fui aprender o que é a relação da palavra feminista quando eu entrei na Câmara. Porque eu sofri tanta violência, né, institucional, e eu achava o seguinte, por que eu estou sofrendo tanto? Será que eu estou errando tanto? Será que o meu estudo, eu não tinha faculdade, né? Será que é o meu estudo que não está dando de conta de eu ser uma vereadora? Porque esses homens o tempo todo ficam ficam questionando, ficam querendo tirar o máximo, né, para você demonstrar que você sabe daquela situação, a ponto de eu querer desistir da Câmara no primeiro mandato, né? Eu achava que não era espaço, né? Gente, eu vou entrar na garagem, não sei o que vai dar. Eu não sei, assim, mas é muito rápido, a entrada na garagem e a volta aqui com vocês. Vamos ver se vai dando certo. Então, eu tive um entendimento... Não, tem que ir de vez, não dá para parar, porque me dá um segundo que eu vou entrar na garagem, eu acho que vai parar um pouquinho, turma. Tudo bem.
Tudo bem, Juliana. Se parar, a gente continua uma conversa aqui e aí até o tempo de você chegar, mas vai falando. Acho que agora ela travou. Mas é interessante a gente ouvir isso, né? Dela, como ela se comportou no momento que ela entrou na Câmara e o que ela aprendeu, a forma que ela tinha que agir. Isso acaba chamando a atenção, acho que, de todas as mulheres, né? É o que se coloca, né, normalmente, que a mulher, para conquistar algum posto, algum espaço, mesmo no trabalho, ela tem que ser 10 vezes melhor, né? Ela tem que provar muito que ela tem condição. É uma exigência muito pesada em cima das mulheres, nesse sentido, né? Mas por muito tempo ela ainda vai ser aquela menina ali, né? Aquela menina ali. É uma prova de fogo por dia, né, meninas? É uma prova de fogo por dia. Cada dia, todo dia. O que eu acho interessante, talvez a Érica lembre, é que eu acho que ela já era feminista quando ela amamentou a filha dela no plenário, né? Então, isso foi um ato de identificação, porque nós somos do grupo Maternas, né? Pelo parto humanizado, e amamentar em espaço público era uma coisa que a gente fazia como um ato de ocupação mesmo, né? Ir para o cinema com os bebês, e teve também o mamaço lá no Itaú Cultural, que foi quando o segurança queria retirar uma mãe que estava amamentando, e essa atitude da Juliana, acho que nesse ponto ela já estava incorporada feminista, né? Aí não tinha mais como negar, mas eu lembro disso. Porque o termo feminismo, como Oi, vários pessoal. outros termos... Pronto. Isso, bem-vinda. Cheguei no escritório. Oba! Alexandra estava lembrando um fato que aconteceu aí, inclusive contigo, vereadora. Como é que foi, Ale? Lembra para ela aí. Eu falei, acho que quando você amamentou sua filha no plenário, você já sabia que era feminista, você já tinha feito essa transição. Já. Foi a primeira. O Luiz tem 6 anos, né? Eu já estou no 3º mandato. Então, vamos recapitular essa frase para não ficar uma coisa mal interpretada. Quando eu chego na Câmara, eu não tinha a compreensão do que era feminismo, porque mesmo que isso é uma coisa que eu sempre falo, né, com o movimento das mulheres, é que nas nossas periferias não se fala tanto da relação do feminismo. Por quê? Porque ainda assim há uma relação de preconceito muito grande, né? Um preconceito, uma falta de entendimento. Então, nem a igreja, né, fala sobre isso. O partido, muitas vezes, não fala sobre isso, né? E a gente não tem uma atuação, não tinha uma aproximação. Então, quando eu chego aqui na Câmara, eu falo assim, eu sofri tanto, assim, tanto no sentido de falar, olha, né, será que é isso que eu quero para mim? Porque as políticas... Eu peguei o Kassab, gente, eu peguei os coronéis. E eu era super jovem, eu tinha 26 anos, 26 não, tinha 27 para 28 anos. Então, é uma menina na Câmara, né? Então, eu sofri demais, eu falei, não quero, não consigo, eu não estou dando conta, né? As nossas pautas são pautas de luta, de rua, é moradia, é assistência social, é direitos humanos, E como você fazer... E eu peguei reintegrações de posse, assim, o Kassab tinha uma política de reintegrar as famílias. Então, os homens e os policiais não respeitam as mulheres. Eu era super jovem, então, muito menos me respeitavam. Então, eu tive muito que enfrentar a polícia militar, a GCM, subir em cima de trator para poder parar o trator, mesmo com ordem judicial na mão, o papel, olha assim, ó, aqui, conseguimos, o juiz suspendeu, eliminar, você não pode entrar. Não, esse papel ele não é verdadeiro, é falso, e aí eles iam entrando por especulação imobiliária, né? Para poder derrubar a casa do povo. Então, foi muito pesado para mim. E aí eu fui descobrindo
com as ações que foram acontecendo comigo e que que não era comigo, né? Era com as mulheres, com essa relação institucional, para não dar certo. Então, apertar, humilhar, fazer com que a gente seja com essa sensação de que a gente é burra, né? Essa sensação que a gente tá fazendo errado, esse sentimento ele é proposital para que a gente não ocupe esse espaço, né? Então eu fui aprendendo na prática, na dor, literalmente, né, de que não era comigo, mas era com todas as outras mulheres que fazem atuação intensa na política, porque eu tenho muitas mulheres vereadoras, tenho, mas não fazem quando o Leite, por exemplo, agora, né? Foi o Leite, olha, gente, vamos nos organizar. O Dória está tirando, junto com o Bruno Covas, o leite das crianças, vereadoras, nós precisamos falar sobre isso. A resposta foi, não, Juliana, não pode, porque as mães vendem o leite. Mais uma vez criminalizando as mulheres, né? Mais uma vez criminalizando a classe trabalhadora. Então, depois que eu fiz esse entendimento, eu fiquei mais forte. Eu consegui compreender que eu precisava fazer atuações com muitas mulheres para não me sentir sozinha, né? E isso foi o que aconteceu nesses anos aí de mandato, né, de luta, e eu aprendi muito. Sou muito grata, né, ao movimento de mulheres, sou muito grata ao movimento, né, de movimento social, sindical. Amo rua, né? Eu sou uma pessoa de rua, se eu não estou na rua, eu não sou eu, né? E a pandemia, ela deu um baque em mim nesses primeiros tempos aí, porque eu não consegui achar ainda um caminho, acho que não eu, né? Mas acho que todo mundo. Como que nós vamos ajudar, como nós vamos estar próximo, o que fazer, né? Acho que foi não só mandato, como pessoa, como mulher, principalmente, né? Fiquei pensando muito na violência que as mulheres poderiam sofrer dentro de casa, as crianças, né, sofrerem dentro de casa, e a gente foi trabalhando aí para poder fazer uma atuação intensa, né, junto aí com a galera para poder dar de conta de conseguir pensar em algumas coisas de políticas públicas para chegar no nosso povo, no nosso território, nas pessoas que precisam, principalmente as mulheres. Eu sou tagarela, tá bom? Então vocês precisam me cortar para ir para a próxima pergunta, senão eu fico aqui falando muito. Obrigada. Ana? Bom, a gente comentou aqui nesse bate-papo, né, sobre a questão da vida pessoal, da carreira política, e eu gostaria de saber como é que você coordena essa atuação política e a sua vida pessoal. Ai, caramba, bom. Você sabe que eu tenho 2 Ou filhos, não coordena, né? Porque tem gente que só leva, assim, vai. Não, teve um período que eu só levei, assim, só, tipo, bora, vamos trabalhar, né? Vamos fazer, vamos... Aí a família falou assim, oi, tudo bem? Nós existimos aqui, tá bom? E aí eu fui também me organizando. E para mim também foi uma coisa de também se organizar melhor, né? Então, consegui fazer a minha faculdade, por exemplo, né? Consegui... eu trabalho de terça a domingo, né? Segunda-feira eu procuro, quando eu consigo, né, fazer o dia com as crianças, né? Com as crianças, com o marido, cozinhar, sabe? Ver se precisa ir no mercado, fazer as coisas que são olhar a escola, né? Então, eu me organizei na segunda para poder fazer isso durante esse período. Não abro mão de férias, né? Porque é esse momento que eu tenho com eles, né? Minha Maria está com 14, meu Luiz está com 6, né? Eu tenho meu companheiro que nós estamos há 23 anos juntos, né? E a gente foi construindo aí um
um caminho para a gente se entender, porque ele não é militante, assim, ele não é do PT, né? Pra você ter uma ideia, eu conheci ele quando eu trabalhei no McDonald's. Então, eu era funcionário do McDonald's e ele é segurança, né, de terceirizado. Então, eu conheci ele ali. Mas desde sempre eu falei, quer ficar comigo é o seguinte, trabalho, mas depois eu tenho minhas tarefas de final de semana na comunidade. Então, se quiser, vem junto. E ele topou e a gente está até hoje junto. Agora, eu tenho uma coisa muito importante, que eu tenho uma família muito, muito compreensiva e me ajuda. Então, eu tenho desde a mamãe, né, que me ajuda muito, mas eu tenho a minha sogra. E eu já falei para meu marido que se um dia a gente separar, ele pode ir, eu fico com a minha sogra. Porque ela é maravilhosa, né? Minhas cunhadas, todas elas são duas irmãs, né, do meu marido. E a coisa, eu me casei e fui morar. Bom, a gente se casa e sempre vai morar onde, né, o marido mora, enfim. E aí eu vim. E então todas as tias e a mãe, a avó e a minha mãe moram tudo perto. Então, qual que é a minha coisa boa? As crianças convivem, como eu convivi com meus primos todos, né? Eu tive uma infância, né, tipo, brincava muito, né, maloqueira, carrinho de rolemã, tipo, né, com um barranco, eu pegava lá o papelão e colocava no barranco, yupi, ia até lá embaixo, misturava, enfim. Tive uma infância muito bacana, mas muito trabalhadeira sempre, porque a nossa família, a gente não passou fome, graças a Deus, né? Não tivemos essa experiência ruim de muitas famílias brasileiras de passar fome, mas a gente tinha o básico, né? E o básico, a minha vovó, meu vovô, porque a minha mãe foi militante. Então, minha mãe trabalhava muito e depois militava. E eu ficava com a minha avó, minha avó e meu avô. E eu acho que meio que também tô assim, né? Sou trabalhadeira, militante, de luta, e as crianças ficam com a vovó, vovô, papai, né? O pai deles, que sempre cuida muito, e eu fico mais liberada para trabalhar, mas coisas importantes, né? Noite, sempre ver à noite, conversar à noite com as crianças, ler livrinhos, né? A Maria não quer mais, né, gente? 14 anos não quer mais saber de mim. Mas o Lulu de 6, ele tipo curte, né? E olha, gente, ele me espera. Vocês acreditam? Qualquer hora que eu chego, ele me espera. Ele me espera, aí canta, conta, ou conta o dia, ele é super ansioso, igual eu, né, para falar, e eu não consigo nem chegar, ele já tá falando. Aí eu falo, calma, filho, espera, deixa a mamãe entrar, porque agora com o Covid, né? Falei, vou entrar, vou tomar banho e já volto aqui pra gente poder conversar. Mas às vezes eu for tomar banho, quando eu volto ele já dormiu, porque só, tipo, tava esperando mesmo, né? Então eu sou muito grata à minha família mesmo, né? Muito grata a todo mundo. Eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho uma estrutura familiar que me deixam tranquila de sair. A lição, meus filhos estudam em escola pública, então a lição de todo mundo e o acompanhamento são as avós, né? As reuniões eu até consigo ir, ou às vezes o marido, nas reuniões, mas é intenso, mas prioridade. Um dia para eles na semana e aí, assim, um mês, né? A gente combinou isso. Eu fiz um combinado, porque senão a gente ia ter problemas lá em casa. Então, o combinado é um mês, um final de semana por mês, né? A gente ficar junto e na semana a segunda-feira. E as férias de junho, férias de dezembro, né? 15, 15, quando dá, às vezes não dá 15, né, gente? Às vezes não dá, mas assim, eu procuro tentar fazer o combinado, porque a gente tá na política, mas a gente precisa também enxergar a família, né? Precisa estar muito pertinho. E eu sou muito de família. A minha vida quando eu consigo nas festas, fazer final de semana, final de ano, tipo a festa, eu que preparo, eu sou festeira. Isso minha mãe fala que eu adotei do meu pai, né? Essa animação, essa coisa de festa, estar junto, de na hora H, né? A gente precisar estar tudo em conjunto, isso eu faço.
E eu estendo também a relação do trabalho, porque nessa caminhada que a gente faz na militância, não existe cartão de ponto, hora para entrar e hora para sair. Não existe final de semana, não existe feriado. Existe compromisso, né? Compromisso com a luta social. Então, nosso coletivo, eu falo, nós somos um coletivo de luta, né? E esse coletivo de luta, o tempo todo, está intensamente nos bairros ou nos movimentos para poder estar junto. Então, a nossa militância, o mandato é o instrumento da luta popular, né? O instrumento. Eu estou vereadora, mas eu sou militante. E por ser militante, o nosso compromisso é muito além do que bater o cartão de ponto. Juliana, obrigada. É muito bom conhecer esse seu lado, né? Ver toda essa luta, né? Mas agora, duas coisas. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de saber, porque quanto tempo você tem? Porque a gente fez uma lista enorme de perguntas, mas a gente vai ter que adequar ao tempo que você tem. Até que horas? Qual que é o seu teto hoje para a gente? Eu nem sei, minha filha, eu não estou mais nem detentora da minha vida nessa semana de campanha, final de reta final. Fala para mim como está a minha vida no próximo horário, só para saber aqui como que eu lido aqui. Enquanto a pessoa consulta, eu vou te fazer a próxima pergunta. Você pode contar para a gente quais projetos vinculados à questão da mulher você já apresentou e quantos que você já teve aprovados? Vou passar para a Érica essa pergunta. Puxa vida, calma. Olha, eu vou... Ao todo, eu já apresentei 289 projetos de lei na Câmara e eu já tenho 149 projetos aprovados. Gente, eu tenho mais que o Bolsonaro! Olha que chique! Muito mais aqui, olha, misericórdia. Eu não vou me lembrar, vou pedir aqui a ajuda dos universitários para poder saber quantos de mulheres. O que eu tenho de cabeça, né? Todos os nossos projetos sempre foram projetos vinculados com a luta popular, né? Não acordei e falei, olha, agora eu quero que, né, o nome da Câmara Municipal seja Juliana Cardoso, eu vou evitar uma legislação para isso. Não. Eu sempre tive a participação popular, porque eu aprendi isso desde muito pequena, né? Coisa boa, feita com muitas mãos, né? Muita discussão, muita organização popular é o que você consegue errar menos. E a minha vovó sempre falava isso. Ela falava assim, olha, Juliana, você que vai para vai com Deus, né? Ela falava, vai com Deus. Agora eu te falo uma coisa. Sempre quando você tiver com dúvida, você sempre fica do lado do povo, porque você vai errar menos, né? Então, a sabedoria de vó, né, gente? Então, assim eu fiz e a gente, né, nos organizamos nessa caminhada de projetos. Então, eu tenho projetos que só a Érica eu falo, só a Érica trouxe para cá. Casa de parto, doulas, obstetrizes, né? Essa rede de mulheres são muito, muito intensas. Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer. Parece que a gente já resolveu tudo. Assim, os outros acham que a gente já resolveu tudo, né? E não gostam de passar projetos de lei que são vinculados com as mulheres. A atuação sempre em saúde, né? Saúde, assistência social, vinculada a políticas contra a violência de mulheres, físicas, psicológicas, institucionais. A gente tem atuação muito, né, aqui em São Paulo para poder a Casa da Mulher Brasileira estar funcionando. Acho que foram todas nós que ocupamos também ali aquela casa e exigimos a abertura dela. Recentemente, bem no começo do ano passado, o senhor Bruno Covas não quis fazer o pagamento, né, das casas das mulheres que estavam há 3 meses sem receber, aí a gente foi para cima para poder os CCMs, CDCMs, né, as casas que são aí vinculadas à assistência social e direitos humanos. Então, tem muita coisa, viu, Suzana?
Agora eu vou ainda, acho que conseguir pegar mais informações e detalhes com a ajuda dos universitários aqui na assessoria para ver o que está faltando, mas são essas eu tenho certeza que estão aí, já são leis, inclusive. Já ótimo, já deu um bom panorama para nós. Ana? Vereadora, a senhora pode dizer assim, se o seu partido... Ai, menina, pode me chamar de você mesmo. Senhora, eu já vou ficar aqui me sentindo já de idade. Só tenho 41, pô. Então tá. Então eu vou te chamar de tu, porque eu falo tu, eu não falo você. Maravilha, melhor do que senhora. O teu partido, ele acompanha e apoia o seu trabalho como vereadora? Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem um grande legado, né? No sentido de ser sempre os pioneiros a pensar em mulheres no parlamento e no executivo, né? A gente sempre, né? Aqui nós no PT em São Paulo a gente sempre teve duas prefeitas, né, da cidade. E essas duas prefeitas fizeram muita diferença, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. O que a gente não tinha ainda e que está começando agora a se organizar no parlamento é ter essa relação mais, um olhar muito mais para a vereança, deputadas, né? Então, isso tem se construído muito mais em um período quando dentro do partido a gente estabeleceu as cotas, né, de mulheres, então a direção tem que ter 50% de mulheres na direção, seja elas nacional, estadual, municipal, diretórios zonais. Então, hoje a gente já conquistou a paridade no PT nessa relação da direção. Então, isso ajuda muito, né, nos debates, principalmente nos debates de espaço para as mulheres. O PT hoje tem, olha só, a presidenta nacional, que é a Gleice, a tesoureira nacional do PT, que é a Gleide, que são nomes, né, parecidos. A gente tem secretária nacional, que é a Sônia Braga, sindicalista. Então, os principais cargos do PT nacionalmente são para as mulheres, né? Agora, na relação do executivo, em São Paulo a gente teve, né, essas mulheres prefeitas, em outros estados também, mas o legislativo a gente ainda está em busca disso, porém a gente já teve muito. Então, hoje nós temos 15 deputados estaduais, 4 eram mulheres, né? 4 deputadas. Antigamente você tivesse uma, eu sou a única aqui ainda na Câmara, né? Do PT. Nós somos em 9, só tenho eu de vereadora. E eu acho que espero que a gente cresça agora nesse período de que a gente tem as cotas, né, para as mulheres, o fundo eleitoral. Isso nos ajuda muito. Eu vou falar da minha experiência como deputada federal. Se não fosse ter o recurso das cotas eleitorais para as mulheres, eu não teria saído candidata federal, porque eu não ia ter recurso para poder, né, disputar. E mesmo assim, ainda não é o suficiente quando você vai enxergar a prestação de contas, não é só do PT, né, de qualquer outros partidos, quando você enxerga a prestação de contas dos homens, enxerga a prestação de contas das mulheres. A gente ainda está no número bastante reduzido de recursos. Gente, essa telinha deixa a gente com o nariz muito grande. Meu Deus. Nem brinca. Não olho esses detalhes, né? Nem olho imagem muito para não ficar. Não, mas eu tô olhando, meu nariz aqui tá muito estranho. Nem deu tempo de passar maquiagem. Agora que eu tô vendo batom, pelo menos. Não, é só colocar o celular mais para cima, Juliana. Pronto. Eu tô com tablet. Maravilhosa, obrigada, adoro essas dicas. Deixa eu ver. Ótimo. Então, eu quero te perguntar assim, o que você aprendeu durante o mandato? O que te motiva a continuar?
quais são os seus, assim, principais desafios para o próximo mandato? Eu aprendi, eu falo que eu me transformei, né? Numa outra mulher, no sentido, eu já tenho uma vozinha fina, né? Então, quando eu cheguei aqui, se eu falasse muito fino, eu era tratorada, né? Então, e não é que você tem que ficar o tempo todo brigando, mas às vezes a gente tem que se transformar, elevar o tom, né? Para poder ser respeitada e fazer as discussões aqui, né? Tipo, você sabe, eu também sei. Por que você, né, acha que sabe mais que eu? E às vezes até a gente sabe mais porque a gente tem a vivência da rua, né? Da periferia do que muitos aqui que são classe média alta. Eu falo que se chegar no posto de saúde, sai correndo, né? Porque não entra. Acho que o povo é bicho, né? Enfim, temos alguns casos aqui. A gente, eu aprendi, acho que o que eu levo daqui é a relação que a gente consegue com o povo de fazer formação, primeira coisa, porque eu não posso passar por uma comunidade sem ela entender o que significa o parlamento, o que significa o vereador, o que significa uma prefeitura, onde que ela tem que bater, por que que ela tem que insistir em saber os espaços, quem são os secretários. Isso eu aprendi desde muito pequena, né? A gente tem que saber, quando eu vou nas regiões, eu falo assim, gente, vocês têm que aprender sobre o seu solo, a sua terra, aqui não é sua terra, não é seu chão, não é sua base. Então, vocês têm que aprender isso. Essa terra é de quem? Se é terra, regularização fundiária, ok. É de quem essa terra? É terra, segundo, né? Aí, quando você vai ter que sempre ter os papéis regularizados, essa terra é privada, essa terra é pública, se é pública, pertence à educação, pertence à subprefeitura, pertence à assistência social, é muitos detalhes, que às vezes as pessoas não têm ideia, né, do que é. E eu falo muito que eles precisam saber, porque eu passo, né? Cada mandato é 4 anos. A regularização fundiária, por exemplo, demora 20 anos. Ai, meu Deus, caiu, pera. Regularização fundiária, por exemplo, demora... Vocês estão aí? Então. Demora, às vezes, de 20, 25 anos. E quem faz regularização fundiária nos bairros mais periféricos? É o PT. Sinto informar, bolsominions, o único que faz regularização fundiária para terras é o Partido dos Trabalhadores. Então, de três passagens que a gente teve aqui, eu tenho regiões e bairros que se regularizaram agora com a Tati, né? Então, foi as ocupações, depois a urbanização com o PT e a regularização com a escritura, né? Agora. Então, eu falo para eles, eu não vou viver aqui no parlamento 25 anos, né? Porque eu acho que a gente tem que passar o bastão, tem que ir, né? Pensando em outros postos que a gente possa contribuir. Então, vocês precisam saber, para ninguém chegar aqui e dizer para vocês assim, olha, fica tranquilo, que eu vou regularizar a sua vida aí. Aí vocês já vão saber se a pessoa é séria ou não, né? A mesma coisa são a luta das mulheres, assim, onde a gente passa e o mandato passa, a gente faz a formação do respeito às mulheres. E quantas aqui, inclusive em homens que se dizem de esquerda, homens que são de esquerda, né, mas que não respeitam as mulheres, né, não respeitam. Então, a gente passa por isso, né? Então, o tempo todo a gente tem que fazer formação, né? Não é só chegar lá e resolver o problema. Eu falo para as pessoas, gente, eu sou uma porta de entrada, mas quem entra é a comunidade. Se vocês não estiverem organizados, se vocês não estiverem, na ponta da língua, quando estiver na frente da secretaria ou do prefeito, eles vão te levar não vão fazer.
Então, sempre tem preparação para qualquer reunião que a gente faz. Preparação. Vamos preparar, gente. Como que nós vamos fazer? Como vamos fazer? Quem vai falar? Temos que discutir, não estamos entrando em acordo entre nós aqui, comunidade, então vamos discutir aqui até o final. Mas nunca, jamais, na frente de secretário, prefeito, qualquer o que seja, a gente discorda. Porque se eles vão ver que a gente vai discordar, o que eles vão falar? Estão enfraquecidos. Estão enfraquecidos. Então, eu levo isso, eu tenho, nesses dias, né, eu tenho feito muito voltado, eu sempre tento trabalhar, eu não acho correto ficar em lugares e pedir voto em lugares na época de eleição. Né? Eu vou muito quando alguém conhece, assim, aí eu vou, alguém conhece, alguém quer me apresentar. Eu acho que nesses mandatos, em todos que eu já fiz campanha, eu nunca vou em lugar assim, oi, vou fazer. Não. Eu volto nos lugares onde a gente tem trabalho, porque ali as pessoas já conhecem como é, como fez, o que deu. E eu acho que isso, dentro do nosso grupo, nosso coletivo de luta, é muito forte, é muito certeiro. E aí, às vezes, você reverbera, né? Assim, então, a luta, por exemplo, dos ambulantes que a gente tem, né? Principalmente das mulheres ambulantes, que sofrem demais. Ah, pensa uma mulher ambulante que está lá na rua, como que ela vai no banheiro quando ela está precisando a cada mês, né? Tá, não tem lugar e o comércio não ajuda, eles não querem saber porque eles odeiam ambulantes. Então, eu aprendi muita coisa, gente, assim, eu digo isso para toda a vida. Eu sou muito grata a toda a experiência que eu tive nesses mandatos. Tive muitas brigas, muitas decepções, muitos choros, muito vontade de sumir, né? Mas, ao mesmo tempo, eu olhando para trás, falo assim, olha, valeu a pena. Eu chegar em uma casa que não foi derrubada por conta de uma intervenção desse mandato, valeu a pena. Eu chegar em algum lugar que teve uma intervenção nossa na área da saúde e as pessoas são gratas por aquele posto, por aquele hospital, por aquela atuação referente das mulheres, eu sou grata e tipo, acho que nenhuma faculdade da vida vai ter o conteúdo que eu consegui absorver junto com tantas outras homens e mulheres de guerreiros de luta. Eu falo que muita gente morreu por nós, né? Muita gente lutou para a gente poder estar aqui. E eu preciso devolver, pelo menos para essas pessoas que perderam a vida lutando, de uma forma de enxergar o próximo, né? Enxergar a política pública como comunhão, comungar. Se a gente tem a distribuição de renda, a gente vai ver as pessoas terem um pouquinho mais, ter um pouco mais de tranquilidade na vida. Não que a gente, trabalhadores, sempre trabalham o tempo todo, né? Mas às vezes é bom a gente ter um dinheirinho para poder passear com a família, às vezes é bom a gente conseguir conquistar algumas coisas importantes familiares, mas que sempre tem que passar por um entorno, né? Por uma comunidade. Não pode, ninguém é feliz sozinho, né? Essa relação da tem que você saber muito para poder humilhar o outro. Ninguém é feliz assim, né? Esse capitalismo selvagem já mostrou isso para nós, né? Enfim, sou tagarela. Pronto, terminei de falar. Eu vou fazer a minha última pergunta, então, depois passo para a Suzana. Vereadora, considerando que hoje, tu comentou que são 9 mulheres na Câmara de Vereadores, né? Isso. Qual é a projeção que tu faz para 2021? Tu acha que as coisas vão mudar? Depende. Depende. Eu falo que depende muito
A direita já investiu muito, né? A direita e extrema-direita já sacou o investimento nas mulheres mais do que a esquerda, né? Então, para você ter 9 mulheres e você só tem uma de esquerda, ou 2 no máximo, quando foi a eleição passada, a gente já vê que a gente tem que caminhar bastante para isso, né? Eu espero que a gente cresça, mulheres que lutam pelas mulheres de verdade, mulheres feministas, socialistas, né? Mulheres que entendem que a política pública é necessária para a classe trabalhadora, não mulheres que são eleitas que pregam aqui, né, o Estado mínimo. Isso é dolorido, bastante dolorido. Então, eu estou achando que eu vou falar pelo meu partido. Hoje, nós temos candidatas maravilhosas, né? Aqui pelo PT. A gente tem a Vivi, a gente tem a Tamires, a gente tem a Carmen, a gente tem... Ai, meu Deus, pior agora que eu falei de todo mundo, não falar de todo mundo vai ficar chato. Mas estou dizendo, vamos falar de um todo. Calma nessa hora, quem está me ouvindo. Amo que as mulheres saiam candidatas. Mas a gente tem 86 candidatos a vereadores, sendo que 26 são mulheres. Opa! Quando foi que aconteceu isso no PT? Nunca, jamais. Não me lembro, pelo menos. Mas eu tenho a mesma idade do partido, né? Então era pequenininha, não lembro. Mas a gente teve uma bancada muito combativa. Olha só, a Aldaísa Esposati, Luísa Erundina, Tereza Laiolo, Claudete Alves, a da Zona Sul, meu Deus, que é lá junto com o Padre Jaime, esqueci o nome dela, que também foi uma companheira de muita luta também do movimento social. Então, a gente teve muitas mulheres lindas que passaram por aqui, guerreiras, né? Que são. Eu ainda tô aqui sozinha. Quero continuar, mas eu quero mais mulheres, né? Para poder ajudar a gente aqui no embate. A eleição agora tem perigo a ser muito parecido com a Assembleia Legislativa, porque o povo acha que não, o Bolsonaro está fraquinho, o PSL, o Estado mínimo. Turma, eles estão aí, estão trabalhando na internet e a pauta de ódio está prevalecendo. Então, temos que cuidar disso. Temos que cuidar. Dá tempo para mais uma pergunta antes da despedida? Sim. Então, eu sou longa, né? Às vezes está me sumindo a frase, gente, mas é porque minha etapa aqui está muito intensa, viu? Então, se alguma coisa que eu faltei e não respondi, pode perguntar de novo para eu formular aqui e responder direito. Imagina, a gente agradece que você abriu esse espaço nesse momento turbulento, né, de campanha. Mas a última pergunta é: qual é o seu conselho para as novas vereadoras que assumirão em 2021? Venham firmes, venham forte, venham com coragem, venham sem medo. Nós estamos enfrentando uma onda no Brasil do ódio, da discriminação, do desrespeito, da volta das mulheres serem submissas aos homens, né? Nós estamos com essas pautas aí. Essas pautas, elas estão se elegendo. Não é somente o problema de você ter uma discussão aqui na esquina ou não. Eles estão ocupando as casas legislativas, né? E os executivos para poder pautar essas pautas do ódio, né? Não tenham medo. Eu já passei muito medo. E eu aprendi uma coisa aqui na Câmara. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque lá na frente ou do seu lado sempre vai ter alguém que vai estar junto com você te segurando. E se se sentir sozinha, volta para o seu bairro, volta para o seu chão, bebe da água que você iniciou, que você vai nessa fonte fortalecer, reorganizar as ideias e voltar para esse espaço de políticas, de muita discussão, muitas pautas políticas. É dolorido, aqui é muito dolorido. É dolorido porque você às vezes não tem poder de mudar alguma situação.
Mas não é porque você não tem o poder de mudar aquela situação que você não vai fincar a bandeira ou deixar, eu sempre falo, vamos deixar nos registros da Câmara que alguém fez a defesa do gênero, que alguém fez a defesa dos negros, que alguém fez a defesa dos índios. Lá na frente, um dia nessa vida, quando alguém for fazer um estudo, vai entender que nessa casa teve pessoas que defenderam a vida. Venham sem medo. Obrigada, Juliana. Agora, então, você faz as suas considerações finais, deixa seu recado, sua mensagem. Ai, meu Deus, são tantas coisas. Eu falo, no finalzinho da campanha, você tem acesso a vários sentimentos, né? Vários. Cansaço, a raiva, a decepção, o amor, o carinho, a gentileza. Então, é uma mistura, né? Quem faz campanha, quem é candidato, né? E eu ainda sou uma pessoa que eu vivo do afeto. Eu vivo dessa coisa de troca de energia, né? Com as pessoas. Então, essa campanha, ela foi muito isso, muito afeto, à distância. Você chegar em um lugar e você ver pessoas que você tem referência de vida e você não poder abraçar, está sendo muito difícil, né? Então, a gente perdeu muita gente, né? A gente perdeu 160 e poucas mil vidas, né, pelo Covid. A gente está ainda vivenciando um Brasil que mata as nossas mulheres, né? O feminicídio está aí, que maltratam as nossas crianças. Então, hoje eu entendo que esse espaço de disputa é um espaço necessário, diferente do que quando eu iniciei meu primeiro mandato, que eu falei não vai dar, não quero mais. Hoje eu entendo ao contrário. Sim, precisamos estar aqui, preciso estar aqui, e para que eu possa continuar trabalhando nessa intensidade, na pauta dos direitos humanos, na pauta das mulheres, eu preciso de ajuda. Inclusive, muitas vezes, quando a gente vem sofrendo a violência política, muitas vezes porque os homens acham que a gente quer ocupar os espaços deles, simplesmente quer humilhá-los, e sem perceber que é o contrário, né? Que a gente precisa ser respeitado. E para mostrar isso, esse ano, eu falo que é uma eleição, para mim, diferenciada, uma eleição que eu preciso de muita ajuda por 3 motivos. Primeiro, eu sou de rua, sou de luta, as comunidades que eu ando, elas estavam fechadas, os movimentos que eu caminho não se reuniram, uma campanha curta, sem dinheiro, né? Mas com muita militância. E se vocês puderem me ajudar, né? Eu estou precisando dessa força das mulheres. Porque, para mim, essa eleição significa muitas coisas. Eu fiz muitos rompimentos. Fizeram muitos rompimentos comigo. E muitos nãos. E esses estão me trazendo consequências. E eu preciso mostrar que as mulheres podem, que as mulheres precisam dizer não, e as mulheres precisam avançar no espaço de poder e da política. Portanto, no dia 15 de novembro, 13222 é o meu número, e eu estou... não vou dizer que eu estou exausta, mas às vezes quando você tem atuação com prefeitos como Bruno Covas, como talvez um Russomano, como
talvez sei lá eu quem, para governar a cidade de São Paulo, vão ser 4 anos de muita briga. E tem mais, de muita mobilização popular. Que tal a gente fazer mais 4 anos com construção de vida, de políticas públicas? Tá na mão, tá na nossa mão. Tá na minha, tá na sua, tá na nossa. A gente pode fazer a diferença para a cidade de São Paulo. Chega de tanta maldade. Chega de tirar o leite das crianças. Chega de querer oferecer ração humana para os nossos filhos. Chega de querer que a classe trabalhadora pague R$ 4,40 para poder ir trabalhar, reduz de 4 horas para 2 horas o bilhete único, e as pessoas têm que ficar humilhadas na frente do ônibus para poder dar o tempo para passar para trás do ônibus, para ele poder pegar outra condição para chegar no seu trabalho. Chega. Isso não dá para nós. Não dá para eu ir no posto de saúde e não ter ginecologista. Não dá para mim ir no posto de saúde e não ter o remédio. Não dá para mim ir no posto de saúde e não ter pediatra. E a gente pode mais. São Paulo pode mais. E eu quero estar aqui para poder ajudar. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Gratidão a esse espaço, a esse fórum. Vamos ter que trabalhar muito, 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 né? Como eu disse, a vereança é um instrumento da luta, mas a gente é militante. E com a nossa militância, nós vamos ter que abrir portas. E se as portas não se abrirem, a gente arromba. E a gente entra e a gente ocupa. E a gente devolve a dignidade para as nossas mulheres e para as nossas crianças. Gratidão pelo espaço. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Juliana, muito obrigada pelas suas palavras. Assim, a gente realmente queria conversar com as vereadoras e a gente começa com você para ouvir isso, né? Para saber da experiência e por que vale a pena continuar e ampliar a efetivar as candidaturas de mulheres. É muito importante. Eu vou falar aqui um texto básico, mas quem vai finalizar essa live é a Érica Sato, que quis ficar quietinha a live toda. Então, o encerramento é dela, mas todo o nosso agradecimento, a gente está ao vivo, transmitindo, depois vai ficar disponível no Facebook, no YouTube, a gente vai poder compartilhar bastante esse encontro nosso, com toda essa sabedoria, todos esses conhecimentos, e que nos inspiram tanto, né, a ocupar, que inspire todas as candidatas a ocupar esse espaço da Câmara. Essa atividade faz parte da Agenda 2030 da ONU, onde o ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 5, é o destaque, não só, mas é o destaque, então a gente favorece, facilita, amplia a chegada de mulheres na política. Érica, por favor. Ai, queridas, eu estou aqui emocionada. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito as minhas companheiras de fórum, com as quais eu aprendo todos os dias. E você sabe, né, Juliana, a gente vem resistindo, a gente não tem mais Secretaria de Política para as Mulheres. Agradecer a você, Juliana, pela honra de estar conosco, de compartilhar conosco as suas experiências pessoais, né? Foi muito lindo e eu desejo que, apesar de todo esse retrocesso, em 2021 nós possamos contar com muitas Julianas, com muitas vereadoras aguerridas, resistentes, como você, querida. Olha, toda sorte no dia 15 e vamos todas juntas para uma cidade melhor, pela cidade que a gente merece. Muito obrigada, gratidão. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Fiquei emocionada com a Érica. Eu fiquei